A dica que vou passar agora para vocês refere-se a algumas considerações que devem ser levadas em conta na hora de dimensionarmos terças de cobertura. A norma PN 143 define que 3 combinações básicas de cargas sejam verificadas. Na verdade, ela pede 6, mas essas 3 que eu vou passar aqui engloba todas as 6. A primeira combinação de carga é que façamos peso próprio mais sobrecarga. A segunda combinação de carga é peso próprio mais vento transversal mais pressão interna. A terceira combinação de carga que vamos considerar neste tutorial seria vento longitudinal mais pressão interna. Pois bem, o que é peso próprio? Peso próprio são as cargas permanentes que vão atuar nessa terça. Cargas permanentes. Sobrecarga é a sobrecarga que a norma exige que se considere. Caso não haja alguma carga especificada em projeto complementar, a norma pede que se considere 25 kg força por metro quadrado. Bom, o vento transversal, vento longitudinal e a pressão interna são estudos em função da norma de vento. Lá, então, a norma vai nos definir a pressão dinâmica e, conforme a geometria do pavilhão e as dimensões, vai definir os coeficientes de pressão externa e de pressão interna. Então, com esses dados, a gente tem como definir quais são os valores para vento transversal, vento longitudinal e pressão interna. Pois bem, a terça de cobertura, ela vai estar submetida basicamente a 2 carregamentos, que se resumem, no caso, esses 3. O primeiro deles, que seria as cargas de cima para baixo, que seria esta primeira combinação. Imaginemos uma terça com vão L e com a carga atuando de peso próprio mais sobrecarga. Depois, de maneira genérica, vamos considerar esta mesma terça, terça L, com a combinação de peso próprio mais vento e mais pressão interna. Por que vento e não vento transversal ou vento longitudinal? Aí nós vamos fazer um estudo e ver qual dessas duas aqui tem a maior resultante. Geralmente, esses 2 tipos de carregamento, eles resultam de baixo para cima, ou seja, tentando puxar a terça para fora do pavilhão. Pois bem, 2 fatores devem ser considerados na hora do dimensionamento da terça. O primeiro é quanto o perfil resiste com a carga aplicada. Então, o primeiro ponto que a gente deve considerar é qual é o momento máximo atuante na terça. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar qual é o momento flutor máximo devido à carga de peso próprio mais sobrecarga de cima para baixo, ou então qual é o momento máximo atuante quando a gente tiver a combinação de peso mais vento mais pressão interna. O maior desses módulos nós vamos usar para fazermos a verificação deste perfil quanto ao momento admissível, ou seja, quanto à resistência, certo? Então, o momento máximo é em função da maior solicitação. O segundo ponto que devemos verificar é quanto à flecha. Esta flecha, a norma 8800, tem algumas definições. No caso, para terças de cobertura, a norma pede que se considere L sobre 180. O que seria L 180? Seria
a deformação máxima da terça, no caso aqui, no centro. Então, só que para nós verificarmos a flecha, nós sempre vamos considerar as cargas permanentes atuando mais a sobrecarga. Nesse caso, para a gente considerar a flecha, nós vamos ter que usar o carregamento de peso próprio mais sobrecarga. Com isto, nós vamos ter o carregamento linearizado, certo? Aí nós vamos lá naquelas fórmulas onde tem a flecha, né, em função da inércia, com a flecha máxima admissível, nós temos como descobrir qual é a inércia necessária para combater esta flecha. Então, aquele perfil que foi dimensionado ao momento fletor, certo? Quando vocês fizerem uma extração de listagem, ele vai dizer qual é o momento, no caso, em X. Façamos um comparativo desse momento em X com o momento de inércia necessário. Passando, este perfil está verificado. Bem, pessoal, esses tutoriais que eu tenho gravado para vocês, eles têm dupla finalidade. A primeira finalidade, é claro, seria eu divulgar o meu curso online de calculista de estruturas metálicas. E a segunda finalidade era eu chamar a atenção de vocês para o curso, passando algum conteúdo que pudesse ser interessante e aproveitável para vocês. Pois bem, agora eu vou pedir um favor. Para eu ter uma ideia se eu estou indo no foco certo nesses tutoriais, ou para eu ter uma ideia do quanto esses tutoriais estão agradando a quem for da área, quem tem interesse nesse assunto, tá? Eu pediria para vocês que, se vocês estiverem gostando, dê uma curtida e compartilhe. Se não estiverem gostando, por favor, comentem, dando algumas críticas construtivas de como eu posso fazer para melhorar este curso ou esses tutoriais. Vai, um abraço para vocês.